Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesse canal abençoado, trazendo mais um conteúdo para abençoar grandemente a sua vida. Sempre que tem algum tema que eu acho interessante, que esteja em alta, eu sempre prefiro dar uma comentada aqui para expor aqui minha opinião acerca do que eu acho. E nós estamos diante de um tempo em que as pessoas elas têm tentado normalizar a questão do divórcio, né? Tem tentado normalizar a questão do divórcio. E a pergunta que nós temos é quando o divórcio, né, ele é uma opção. Quando o divórcio ele pode ser aceito, quando ele pode ser uma opção. Porque o que acontece hoje é que as pessoas têm facilmente divorciados, né? Por coisas bobas, né? Coisas simples as pessoas querem divorciar-se, né? E nós sabemos que o namoro pode acabar, o noivado pode até acabar, mas o casamento não. O ideal é que não aconteça isso, né? Porque o namoro é uma fase de conhecimento, você vai conhecer a pessoa, você vai entender se você vai realmente ter um casamento sem divórcio, até mesmo no noivado, mas depois que você casa é outra coisa, né? E ultimamente a gente viu algumas coisas acontecendo, né? Tem uma polêmica aí, algumas semanas atrás, de uma famosa, né, a Virgínia. Eu não conhecia ela, eu conheci somente por conta de que repercutiu muito sobre o divórcio dela com o esposo dela, se não me engano, o Zé Felipe, né? E aí, findou que essa repercussão me deixou um pouco reflexivo acerca dessa questão do divórcio. E eu vou falar sobre isso nesse tema, nesse vídeo. Espero que você assista até o final, porque eu vou falar algumas coisas bastante interessantes que podem mudar a sua visão acerca de tudo isso. E é muito importante esse conteúdo para você. E começando aqui, você já reparou que quando há algum divórcio muito famoso, que repercute muito de pessoas famosas, né? Isso acaba deixando muita gente abalada. Eu lembro quando, por exemplo, Fátima Bernardes e William Bonner, e entre outros famosos por aí, as pessoas ficam muito abaladas com tudo isso. Isso acaba causando um efeito sobre a vida das demais pessoas. E eu vos digo que Satanás ele tem tentado normalizar o divórcio. Ele tem tentado normalizar o divórcio, né, no meio da sociedade. O objetivo de Satanás é isso. É tentar normalizar o divórcio. Não esqueça. Essa é a meta dele. E tudo isso faz parte de uma agenda do inimigo contra a família, porque a família foi instituída por Deus, foi colocada por Deus. Então, essa é a meta do inimigo, é tocar nas famílias, por isso que ele tem tentado normalizar o divórcio. E querendo ou não, quando a gente fala de divórcio de pessoas famosas, acaba isso influenciando a vida de outras pessoas. Quando alguém famoso, que as pessoas veem como um influenciador, né? Na verdade são influenciadores digitais. O que é um influenciador? O influenciador é uma pessoa que ela estimula a outra a viver como ela. Então, se um influenciador se divorcia, o que acontece é que simplesmente muita gente vai ver o divórcio como uma opção. E muito depois que acontece um divórcio, algumas pessoas até acabam se divorciando, as brigas aumentam, as pessoas acabam tentando comparar as vidas. Isso é algo meio ridículo, as pessoas compararem sua vida com a de outras pessoas, mas infelizmente é o que nós vemos na sociedade. Eu estava vendo até informações acerca de dados de cartórios que, infelizmente, depois de um divórcio de alguém muito famoso, muitas pessoas procuram também o divórcio. Olha só, pessoas que, quando um famoso divorcia e diz um motivo lá, encontra um motivo no seu cônjuge e fala, se o fulano divorciou, eu também posso divorciar. Acaba também tomando essa atitude errônea e se divorciando. Infelizmente, nós temos visto ultimamente motivos fúteis que as pessoas têm tido para divorciarem-se, né? Levam o casamento, que é algo tão sério, de uma maneira tão... não levam a sério, né? E a gente percebe que muita gente tem encarado o casamento como algo tão banal, né? E não tem analisado, não tem feito todo o processo para chegar até um casamento e acabam se divorciando por motivos banais. Existem vários motivos banais com que as pessoas estão se divorciando.
Muita gente, por exemplo, como a Virgínia, até onde eu fiquei sabendo, eu não pesquisei muito a fundo, mas eu vi um post dizendo que ela estava querendo priorizar ser feliz, né? E isso demonstra um pouco de infantilidade, né? Imaturidade, demonstra que essa pessoa ela não tem a maturidade suficiente para um casamento. Porque a felicidade, nós temos que procurar a felicidade no ambiente em que nós vivemos, da forma em que nós estamos. E quando se fala de casamento, nós percebemos que a felicidade ela se constrói a dois. Eu não posso culpar minha infelicidade ao meu cônjuge, eu preciso construir a minha felicidade junto com essa pessoa. Isso é o que pessoas maduras fazem, é construir a minha própria felicidade ao lado da pessoa que eu escolhi para minha vida. Até porque nós não estamos em uma história da Disney, nós vivemos uma realidade. A vida não é fácil para ninguém, a vida é dura para todos, para solteiros e para casados. Então nós temos que entender que felicidade se constrói, é uma construção, é também uma visão de vida. Então, a pessoa precisa ser madura para entender isso. Então, muita gente está, eu vou procurar felicidade. A felicidade, muitas das vezes, a pessoa quer uma libertinagem, ela quer ser livre para fazer o que quiser. É uma irresponsabilidade misturada ali com uma libertinagem. Então, isso é muito arriscado e isso é muito imaturo. Outro motivo que muitas pessoas têm também levado ao divórcio é dizer que não ama mais, não sente mais atração. Eu não me atraio, eu não amo, eu não sinto desejo, eu isso, eu aquilo. E isso é outra coisa também que, como eu já falei anteriormente, demonstra uma infantilidade, uma falta de consciência, uma falta de orientação talvez, até porque nós entendemos que amar é uma decisão diária. Amar, eu decido amar. Amar é algo que eu tenho que decidir todos os dias. Eu acordo, eu decido amar a mesma pessoa, porque eu me casei, porque eu me comprometi com a família, eu me comprometi com Deus, eu me comprometi com um público, pessoas, famílias, amigos. E como eu sou um homem, e se você é uma mulher, você tem que ter postura diante da sua decisão. Uma decisão que nós não voltamos atrás. Pessoas nobres são assim. Então eu decido amar todos os dias, mesmo que as coisas mudem, mesmo que o cabelo não vai ser mais o mesmo cabelo, mesmo que o corpo não seja o mesmo corpo, mesmo que o rosto esteja enrugando, a pessoa tenha engordado, qualquer outro motivo, eu tenho que decidir amar essa pessoa porque eu decidi. Você não é mais um adolescente que olha para uma pessoa e se apaixona como um adolescente. Na verdade, você tem que cultivar o amor. A paixão, ela reacende a partir do momento em que eu cultivo o amor. Então, assim como uma planta, cultive o amor. Cuide, regue todos os dias. Vai ser necessário você jogar uma águazinha, vai ser necessário você fazer alguma coisa todos os dias, né? Colocar ali o adubo, às vezes fazer uma poda, mas é muito importante você regar o amor. Infelizmente, muita gente tem pensado que acabou o amor, acabou o casamento. Está errado, você é imaturo. Crie vergonha na cara e vá ali cultivar o amor. E desculpe se eu estou lhe ofendendo em pedir para você criar vergonha na cara, mas é porque é fato, falta maturidade. Uma outra coisa que muitas pessoas se separam é falta de diálogo. As pessoas não conversam mais no casamento, né? Cada um fica com seu celular, cada um vai para um lado e as pessoas às vezes não conversam, não contam as suas necessidades um para o outro, não contam as suas dores e acabam se tornando inimigos dentro de casa porque falta diálogo. Então tenha diálogo com o seu cônjuge, converse sempre, né? Se abra, mesmo que às vezes você ache que isso vai dar um conflito. Diga suas dores, diga suas necessidades, fale mesmo, né? Porque no começo alguns assuntos podem até chocar o seu cônjuge, mas depois essa pessoa vai entender que há alguma coisa relacionada a isso e que você precisa conversar. Outra coisa também que tem feito muitas pessoas acabarem divorciando-se são as dificuldades financeiras, né, ou dificuldade de saúde. Nós vivemos em um tempo difícil financeiramente, para todo mundo está difícil. Então existem pessoas que estão se separando por conta de situação financeira. Isso não é um motivo sério para você se divorciar, é um motivo para que vocês se unam juntos e busquem uma saída para essa situação financeira. Busquem uma saída juntos, vençam juntos, se for preciso economizar, mudar o padrão de vida, mudar a forma de ser. Os dois têm que conversar.
os dois têm que dialogar e chegar a um denominador comum de que é necessário eu mudar, eu gastar menos, né, nós gastarmos menos, o que é prioridade, o que nós vamos cortar e começar a juntos construir uma nova vida financeira, né? Então isso é muito importante. Outro ponto também é a saúde. Às vezes tem marido ou esposa que deixa o outro cônjuge por conta da saúde, né? Fulano está doente, né? Fulano passou por um acidente e ficou doente, ou então surgiu uma doença. E eu tenho visto muita gente, né? A mulher adoeceu, teve um problema e o homem simplesmente ali abandona essa mulher. E aí a família tem que acolher, né? Ou então o homem se acidentou ou adoeceu e aí aquela mulher abandona aquele homem e volta para casa dos pais ou vai para morar só. Isso é algo muito triste. Até a morte separa, na alegria, na doença, na tristeza, enfim. Então, você precisa ser maduro para que você possa entender que você precisa estar do lado dessa pessoa em todos os momentos. Outra coisa também que tem causado muito divórcio são os vícios, né? As pessoas têm estado viciadas e isso acaba afetando o casamento, né? Uma pessoa viciada em drogas ou uma pessoa viciada em qualquer outra coisa. Vício não é só droga, bebida, mas existem coisas que atrapalham o relacionamento. Você é viciado em jogo, né? Jogo de futebol, pessoa viciada mais no futebol, louco por futebol, e acaba afetando o casamento, ou quem sabe até mesmo jogos eletrônicos, enfim. Então, vícios, né? Às vezes um casamento fica insustentável porque o cara bebe muito, chega em casa naquela loucura, e aí precisa ter o diálogo. Olha, você precisa mudar, tá insustentável a vida com você, a gente tem que mudar, eu tô aqui para te ajudar. Ajude essa pessoa, vá ao máximo que você puder, porque você se comprometeu com essa pessoa, você é comprometido com essa pessoa, então ajude o máximo que você puder essa pessoa, para que essa pessoa deixe esse vício, né? Abrace essa pessoa, faça mudanças que sejam necessárias para que essa pessoa possa mudar esse comportamento, largar esses vícios, mas não abandone. E outro ponto que é o principal que nós temos aqui sobre motivos que causam divórcios é a infidelidade. Muitas pessoas estão sendo infiéis aos seus cônjuges. Infidelidade, pessoas, homens que muitas das vezes se encantam por outras mulheres que não é a sua parceira e acabam se envolvendo, acabam tendo relacionamento extraconjugal, e aí a sua parceira vai saber disso, porque é mentira, ela tem perna curta, porque essas coisas elas chegam, acabam, não pense que você vai esconder, isso vai ser, uma hora ou outra a sua esposa vai saber, ou o seu esposo vai saber, se você é mulher e está praticando, né, a infidelidade, e acaba tendo divórcio, né? Esse é um ponto que até a Bíblia ela respalda, né, a infidelidade, aí o divórcio. Porém, existem casos que, se você tiver condições de perdoar e a pessoa tiver um arrependimento sincero, né, eu sempre recomendo, se a pessoa está arrependida realmente de ter cometido um ato errado e o seu cônjuge está disposto a perdoar para recomeçar, eu recomendo que não haja divórcio, mas que haja uma reconciliação. Essa é a minha recomendação, apesar da pessoa ter respaldo para esse divórcio, nesse caso sim, mas infelizmente muitas pessoas estão, casamentos acabando por conta disso, e às vezes é possível mudar alguma coisa nesse ponto, né? É possível um perdão. Eu conheço muitos casais que o cônjuge ou a mulher ou o marido em algum momento houve um deslize por conta porque quando chega isso é porque existe um acúmulo de situações que culminam a isso, e aí a pessoa acabou ali num deslize, tendo um caso ali com outra pessoa, e a pessoa perdoou, e hoje vivem bem, passaram, claro, anos para construir uma nova confiança, porque não espere que você vai ser, né, ter aquela confiança novamente, mas as pessoas se perdoaram, né, e estão bem hoje. A pessoa que cometeu o erro deixou de cometer aquele erro, não comete mais, e essas pessoas são felizes. Então eu recomendo que haja o perdão, mas se você não conseguir perdoar também, é claro que você tem que fazer o que é melhor para você. Até porque esse é o único ponto bíblico, é o único ponto que a Bíblia ela vai respaldar essa questão do divórcio, é a questão da infidelidade conjugal, que é o adultério, né? Então, infelizmente, até a Bíblia ela vai trazer, infelizmente, a esse respaldo. Mas a recomendação é sempre o perdão, porque Deus nos perdoou. E se você puder perdoar, perdoe, nesse caso.
Até porque se nós analisarmos o que Deus acha do divórcio, né, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, vai falar que Deus, ele odeia o divórcio. Então Deus, ele não gosta do divórcio, né? Não é alegria para Deus, ele odeia quando um casal se divorcia. Isso está lá em Malaquias 2, capítulo 16. Portanto, o ideal é permanecerem juntos, né, e fiéis um ao outro, né, vencendo as dificuldades e sempre fiéis um ao outro. E aí eu falei agora há pouco que existe um caso em que a Bíblia, ela tolera o divórcio. E aí lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, vai falar sobre isso, né, que é sobre a infidelidade que eu acabei de falar aqui. Que diz assim: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com a outra mulher, estará cometendo adultério. Então todo aquele que se divorciar, né, exceto por imoralidade sexual, ou seja, por uma traição, né, ali conjugal, por um ato sexual fora do casamento, exceto essas pessoas, né, essa pessoa ela pode estar cometendo adultério. Então olha só que forte, né? Imoralidade sexual nesse caso, no termo grego, é a porneia. E a porneia refere à relação sexual ilícita, tais como adultério, fornicação e outros. Então, nesse caso, a Bíblia respalda aí o divórcio. Outro ponto que a Bíblia também respalda o divórcio é quando há abandono pelo cônjuge, né, incrédulo. O cônjuge ele é incrédulo e aí ele abandona a sua casa. Abandona, simplesmente vaza, vai embora, né, some, não quer saber da casa, não quer saber dos filhos, da família. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, vai dizer, que vai falar acerca do cônjuge cristão abandonar a família, abandonar a sua casa, a sua parceira, né, o seu parceiro. O cônjuge cristão está livre da obrigação matrimonial, de acordo com o apóstolo Paulo. É claro que você tem que também analisar a doutrina da sua igreja, porque a sua igreja diz acerca de tudo isso, né? Mas eu estou aqui respaldado acerca do que a Bíblia fala em alguns momentos sobre isso. Outro ponto também que eu acredito que há um respaldo para o divórcio é quando há violência doméstica. A Bíblia ela não possui nenhuma referência específica, porém essa é uma causa, a questão da violência doméstica, que deve ser levada a sério, pois tem sido grande o número de feminicídio. E isso me preocupa e com certeza é algo muito sério que deve ser analisado. De todos os motivos que eu falei aqui, dos 3 motivos que eu estou falando aqui, né, que o primeiro é a infidelidade, o segundo que eu falei foi o abandono do lar e o terceiro a violência doméstica. Dos primeiros 2 que eu falei, que é a infidelidade e o abandono, se você puder perdoar, perdoe, não divorcie. Se for o caso da pessoa, a pessoa se arrependeu, não quer mais praticar a infidelidade, se arrependeu. Às vezes a pessoa era do mundo, aceitou Jesus, era infiel quando estava no mundo, aceitou Jesus, está tendo uma nova vida. Essa pessoa merece o perdão. Se você puder perdoar, perdoe. Se você conseguir perdoar, perdoe. Viva uma nova história com essa pessoa, né? Se essa pessoa abandonou o lar, mas está arrependido, quer voltar, perdoe essa pessoa. Agora, no caso, gente, desse terceiro ponto, que é a violência doméstica, eu já digo para você, tenha muito cuidado, porque tem muitas mulheres morrendo na mão de homens violentos, e isso é muito perigoso, muito arriscado. E eu sou totalmente a favor, nesse caso, do divórcio. Me perdoe quem é contra, mas eu sou a favor. Nesse caso, eu sou a favor. Porque quando a gente fala da traição ou do abandono, né, se a pessoa se arrepender, a Bíblia vai falar aqui lá em Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum de vós tiver alguma queixa contra alguém, perdoai como o Senhor vos perdoou. Então, Deus ele perdoa a nossa traição, né? Nós traímos Deus, escolhemos o mundo, o pecado, e Deus nos perdoou. Então, se você puder perdoar, perdoe, né? Mesmo tendo respaldo, mas se você puder perdoar, perdoe essa pessoa, recomece, né? Porque o perdão, ele não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que reflete a graça de Deus. Porém, voltando ao assunto do caso da violência doméstica, né, geralmente a vítima é a mulher. Raramente, particularmente, eu nunca vi um caso onde o esposo apanha da mulher. Mas da mulher que apanha do esposo, infelizmente, tem sido muito comum. E nesse caso, infelizmente, eu recomendo o divórcio para que a sua vida seja preservada, a vida da mulher seja preservada. E esse divórcio tem que ser urgente e peça a ajuda da justiça, da polícia, uma medida protetiva, porque se essa pessoa, se esse marido, ele espanca, ele ameaça, ele pode te matar. Então saia de perto urgente
dessa pessoa, peça ajuda. E para finalizar, vou até contar uma história para vocês. Tinha um pastor de uma igreja muito renomada e ele tinha uma filha. Na verdade, ele tinha um casal de filhos, um rapaz e uma moça. A moça casou-se, né? Moça muito bonita, casou-se com um rapaz, né, da igreja, e esse rapaz era novo convertido e ele nunca demonstrou que nada de mal. Era um rapaz trabalhador, né, ganhava bem, tinha um bom poder aquisitivo, mas depois de mais ou menos alguns meses de casado, aquela filha some, e ela some algumas vezes, passa alguns meses, até mesmo sem estar lá na igreja, e o pai às vezes se preocupa, pergunta como está, ela diz que está tudo bem, e chega um determinado momento que essa moça, ela resolve ter coragem e ela fala para o pai o seguinte: às vezes eu sumo porque o fulano, meu esposo, ele me bate, e eu fico toda roxa, e às vezes ele chega em casa e ele simplesmente desconta a raiva em mim, ou por questões simples ele me empurra, ele me espanca e eu fico roxa. Ele já deu do meu rosto que eu fiquei com os olhos roxos, meu corpo doído, e eu resolvi dar uma sumida às vezes para as manchas sumirem do meu corpo. E eu tô querendo, pai, divorciar dele porque eu estou com medo. Eu não aguento mais apanhar tanto desse homem. E aí aquele pastor, quando olha aquilo, fala: não, minha filha, tente outra vez, perdoa ele, conversa com ele, mas peça para ele mudar. Eu vou estar orando aqui, e não faça isso porque você é minha filha, eu sou o presidente da igreja. Se você divorciar, vai ser muito feio, as pessoas vão falar: poxa, a filha do pastor divorciou. Então aguenta firme, filha, vai lá e muda, tenta mudar ele, eu vou orar, vai lá. E essa filha volta para casa, não divorcia, ouve a orientação do pai, e ela some novamente. Passa alguns dias sumida, porque novamente, quando ela foi conversar com ele, pedir para ele mudar, que ela queria divorciar, prometeu ela de morte, se ela divorciasse ele ia matar ela. Bateu nela, espancou ela novamente, e essa mulher dessa vez foi muito forte, ele bateu muito nela, e a filha, ela volta novamente para o pai, e dessa vez ela vem toda cheia de marcas. E quando ela chega diante do seu pai, toda cheia de marcas, ela fala: pai, dessa vez foi pior, ele quase me mata, ele quis me estrangular, eu consegui me soltar, por favor, pai, me ajuda, eu quero divorciar, eu quero me ver longe desse homem, eu peço sua ajuda. E aí aquele pastor, ele olha e fala: poxa, minha filha, que situação, mas eu sou contra o divórcio e não dá certo isso, vamos conversar, traz ele aqui, fala para ele que eu quero conversar com ele, mas você não vai divorciar, você vai ficar firme e a gente vai conversar com ele. E aí ela volta para casa, e aquele pai era muito ocupado, acaba se envolvendo com tantas preocupações e não visita ali a sua filha, não resolve a situação, percebe que ela também não procura mais ele, então ele pensa: ela se resolveu, ele não está mais fazendo isso. Ele pensa assim: eu não queria que a minha filha se divorciasse, que feio seria a minha filha do pastor presidente, se divorciar. Então, graças a Deus, provavelmente ela resolveu, que já faz aí uns 6 meses que ela não me procura mais. E certo dia, certa madrugada, na verdade, aquele pastor recebe um telefonema, e quando ele recebe aquele telefonema, era a polícia. Aquele homem, né, ali estrangulou a sua filha ao ponto de matá-la. Ele matou a filha daquele pastor, matou a sua esposa, e aquela filha agora está morta. Ela avisou para o seu pai 2 vezes e o seu pai não fez nada. E aí agora ela estava morta e não tinha mais jeito. E aquele pai vai, e quando ele encontra o corpo da sua filha, aquele marido foi preso, a polícia leva ele para a delegacia, e o pai encontra o corpo da sua filha morta. E aí ele sente um forte sentimento de culpa, porque por 2 vezes aquela filha pediu ajuda dele, e por conta do seu ego, por conta do seu medo de causar uma visão errada na sociedade, segundo ele acaba tomando uma decisão errada, e agora não tem mais volta. A sua filha está morta e ele se arrepende profundamente. Essa foi uma história real que eu vi alguns tempos atrás, um pregador contando acerca de um caso que aconteceu, se eu não me engano foi no sul ou sudeste do Brasil, e isso me chocou. Então é por isso que nesse caso de violência doméstica é o único caso que eu digo assim: não pense 2 vezes, saia fora de você e busque ajuda, porque você pode morrer, você é mulher.
Então temos que ter muito cuidado com isso. Esse vídeo é um vídeo um pouco polêmico que eu estou fazendo aqui. Eu estou tocando num assunto muito delicado, mas essa é a minha opinião. Analise a opinião da sua igreja, do seu pastor e o que a sua igreja pensa acerca disso. Mas nesse caso aqui de violência doméstica, não pense duas vezes. Saia de perto dessa pessoa, peça ajuda, porque isso é muito perigoso. E aí eu vou concluir esse vídeo, já está com um tempão aqui que eu estou com esse vídeo já. Eu vou trazer um próximo tema aqui para vocês relacionado a isso. É uma pergunta que me fizeram, né? Mulher ou homem divorciado pode casar de novo ou é pecado de adultério, né? Isso eu vou gravar um vídeo em breve falando sobre esse tema, mas eu não vou mais falar agora porque o tempo já foi muito longo aqui e eu vou deixar para falar sobre isso em um outro vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Paz.